Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu venho trazer mais uma obra minha. Adivinha o que é? Neném! Neném! Deixa eu ver. O que é? Neném! Um neném? Só um? Vai ter dois. Foi. São dois fetos, né? Feto mãe, feto filho. É como se eles estivessem se encarando, sabe? Duas barrigas se encarando. Como se eles pudessem viver o mesmo momento juntos. Momento de serem gerados. É o espelho, né? Passado e o presente. Entendeu? Eu vou dizer o que significa pra mim. Eu tava tentando escrever alguma coisa agorinha, não consegui, eu travei. E eu senti muita tristeza. É dois bebês. É o passado e o presente se encarando. E aí, por que eu senti tristeza? Porque muitas vezes eu quero tirar de dentro de mim o sentimento que eu tenho por alguém e escrever isso nos livros, através da narrativa. E aí eu falei, Deus, eu não consigo. Eu quero fazer com que as pessoas sintam, por exemplo, por alguém que eu amo, como o feto, o mesmo que eu sinto por ele. Eu quero escrever um livro e as pessoas vão ler esse livro e elas, como se elas, sabe, tivessem uma catarse e percebessem que o sofrimento não é necessário, o sacrifício deles não é necessário, e eu tirasse do meu coração todo o sentimento que eu tenho, colocasse no livro e toda pessoa que lesse o livro deixasse de ser abortista. Só um exemplo. É uma tentativa inútil, talvez, né? Porque eu não consigo fazer isso. Aliás, só o Espírito Santo consegue tocar as pessoas. Quando a gente conta uma experiência para alguém, ou quando a gente fala o quanto a gente ama alguém, você não vai sentir isso, né? Você só vai ficar, uau, o que é isso? Que sentimento é esse? Mas, por exemplo, eu estava pensando outro dia que eu disse para vocês, né? Que eu conheci a minha alma e o meu espírito. E aí, conforme eu vou falando com vocês, isso que é legal. Eu vou descobrindo mais coisas das minhas experiências, porque parece que eu vou revivenciando elas, né? Estando lá de novo. E aí eu percebi que a minha alma, ela parece mais racional, mas não é essa palavra, que racional vem do raciocínio, e esse raciocínio são as sinapses, né? É um trabalho do cérebro. Então, é um trabalho desse funcionamento carnal. E não é. A alma, ela não é racional. Então, ela não pode receber esse nome, né? Mas ela é focada. Eu não senti nela sentimentos, mas foco. Esse foco é o quê? Propósito. Mas não é um propósito segundo o que é lógico aqui na Terra.
Daí eu estive na nuvem que eu conheci o meu espírito. E esse espírito, ele é totalmente sentimental. Esse amor que eu falei assim, Deus, como que eu faço para colocar num livro todo o sentimento que eu tenho, para que as pessoas... E é como se eu ficasse assim, atrás da nuvem para cá, porque o espírito, eu senti que ele é totalmente sentimental. Enquanto a alma focada, o espírito, ele é grande, ele é espalhado e forte, porque ele é puro amor. Que estranho, eu senti uma energia ruim aqui. Eu senti vontade de rasgar isso aqui. De picar em pedacinhos, isso aqui. Que estranho. Nossa. Ai, que triste. Um sentimento ruim invadiu agora, sabe? Que assim, como se... Eu já falei pra vocês que às vezes Deus invade os meus vídeos, daí eu sinto um amor. O que eu senti agora foi uma passagem de algo muito ruim. Tipo, eu odeio isso aqui. Feto? Não. E eu vi esse papel sendo picado, pedacinho por pedacinho, tipo, muito ódio, mas muito, sabe, ódio. E eu sou como uma esponja, às vezes eu sinto as coisas, entendeu? E isso me faz muito mal, mas eu aprendi a interpretar isso, o que é isso, que não é meu. Então, quando o feto mãe reconhece o feto filho, ela está reconhecendo o momento dela de estar sendo gerada. Quando eu estava grávida da minha filha, ela estava dentro de mim, todo o processo que ela teve dentro de mim foi o momento que eu tive a oportunidade de validar aquele feto, aquele embrião, aquele feto que eu fui dentro da minha mãe. Cada mês que se passava, cada dia que se passava, cada hora que se passava, era eu validando o feto que eu fui dentro da minha mãe. Então é espelho. Quando eu, odeio isso aqui, eu estou odiando isso aqui. Assim, eu sinto. Então, assim, a gestação da minha filha, na verdade, me deu a oportunidade de eu validar a minha gestação dentro da minha mãe. Entendeu? E também observar a infância dela me dá a oportunidade de eu validar a minha infância e entender o que é semelhante, o que é diferente, entender a minha mãe também, o que ela passou, as diferenças, né? Porque eu não sou uma mãe como a minha mãe foi. Tem muitas diferenças e tem muitas semelhanças também. Bom, por hoje é isso. Tchau, Deus abençoe vocês. Eu acho que a vida, ela sempre vai nos trazer essa oportunidade de espelhos, entendeu? Que vai chegar a sua vez de validar alguém, de ajudar alguém, de amar alguém. E quando você estiver ajudando, validando, amando, você vai estar ajudando, validando, amando aquela pessoa lá atrás que você foi, que pode ser um feto, pode ser a criança que você foi, adolescente, enfim. Assim, eu acredito. Espelhos. É isso. Hoje minha filha me contou uma história que ela inventou.
acho que pela primeira vez, ela sempre reconta histórias que ela escuta, né? De livros, da internet. E hoje não. Hoje ela criou uma história. Ela tem 5 anos. E a história dela, eu não vou contar aqui, mas depois eu vou escrever. É sobre espelho, espelhamento. Ei, não é espelhamento. Você... Não, é que você não sabe o que é espelhamento, o que é espelho. Mas é sobre isso. Sobre posições opostas, muitas vezes. Sabe? Que você vai ter na vida. Uma hora como fraco, outra hora como forte. Uma hora como forte, outra hora como fraco. Então, eu não sei qual posição você está, mas aproveite a sua posição para tomar as melhores escolhas, entendeu? Para ter um bom comportamento, né? Porque a vida é assim, né? Uma hora embaixo, cima, embaixo. E isso que sempre vai acontecer, os espelhos, né? É a hora de que alguém te serve a comida na boca, é a hora que você dá a comida na boca de alguém. É a hora que você perdoa, é a hora que você é perdoado. E quando alguém é injusto, intransigente com você, né? Como o feto, que esse sentimento que invadiu aqui e eu senti assim, não, sabe? Rasga isso em pedacinho. Eu tô vendo os pedacinhos pequenininhos, né? Bem... Não, isso aqui não. E aí, esse feto que é mutilado, rasgado em pedaços, né? Ele pode pensar, mas eu não fiz nada. Não precisa fazer, não é sobre você, é sobre o outro. A maneira como as pessoas tratam a gente fala muito sobre elas e não sobre a gente. É isso. Mas a gente não está aguardando uma oportunidade. Talvez eu tenha falado errado, que Deus está me corrigindo agora. Os campos estão prontos. A gente está vivendo a oportunidade. A gente só precisa reconhecer. Depois, a gente não percebe, é bem sutil, as coisas elas vão mudando e do nada, você já está na oportunidade oposta. Entendeu? A gente não pode usar a nossa oportunidade para ser vingativo e sempre para amar. É isso. Se tem um poder que a gente deve demonstrar, com certeza é o amor. Às vezes as pessoas pensam, né? Mas será que eu sou obrigado a amar isso aí que tá dentro de mim, né? Não é obrigado. Ninguém é obrigado a nada, né? É convidado, né? Assim quando Jesus sempre convidava as pessoas, né? Ninguém é obrigado a nada. Cada um escolhe o seu caminho, né? Enfim. Na minha casa, muitas moradas e há muitas moradas, né, no mundo. Então, assim, cada um escolhe onde... Aqui pode ser, né, que você não possa escolher onde você vai morar. Mas para onde você vai morar depois é uma escolha, sim. É uma escolha. É isso. Tchau. Eu vejo também o útero como a primeira casa da gente,
sabe? A primeira casa. Enfim. Aqui é a mãe e o filho, né? Porque, deixa eu dar uma olhadinha no tempo. O pai está assim, ele pode estar perto ou não. O feto pode ouvi-lo ou não, né? O pai, ele é convidado à obrigação, mas ele vai ter a obrigação jurídica ali, ele vai ter o livre-arbítrio, ele vai escolher estar perto do feto e do embrião ou não. A mãe não, está dentro dela, né? E por um tempo eu tinha feito uns desenhos em que eu dizia assim, não dependa dele, né? Escolha você, né? Não dependa, porque a mulher fica dependendo se ele quer, se ele não quer, se ele vai ajudar, se ele não vai. Então não. Eu não acho que a mulher tem que, sabe? Por exemplo, para você amar alguém, para você, sabe, ser justo com alguém, você não pode ficar na dependência do que as outras pessoas pensam, entendeu? Se você sabe que você deve amar essa pessoa, que você deve defender essa pessoa, esse feto, sabe? E não importa a circunstância, né? Porque Deus nunca abandona, sabe? Quando você toma um posicionamento, Ele vai te segurar para que você passe por essas coisas difíceis, né? Isso me lembra Agar no deserto, né? Agar no deserto com a criança. E pode ser, imagina que a Agar estivesse grávida ainda, gestante, e tivesse a opção de abortar. Ela pensaria o quê? Ficaria em dúvida. E Deus sustentou Agar, né? Para que ela e a criança sobrevivesse. Só que, olha só, outro dia eu pensei o seguinte, sempre pensava assim, ai, coitadinha da Agar, porque a Agar é uma coitada, né? Que ela foi usada sexualmente, e depois ela ficou grávida, Sara mandou ela embora, e Sara é a mulher santa de Deus, que tem o sangue, a outra é escrava, que não presta, que pegou o marido da outra, sendo que ela mesma, né, fez e manipulou Agar para que engravidasse, né, e depois ela não quis mais, descartou Agar. Eu sempre vi Agar assim, o oposto do que as pessoas pregam, né, coitadinha da Agar. Mas tem algum ponto ali em que ela sai da posição dela de fraqueza para a posição dela de força. Aí é que é o problema. Se ela tivesse continuado fraca, não há problema nenhum. Sabe? Porque Jesus disse que aqueles que entrarão nos céus devem ser como crianças. E crianças são o quê? São frágeis, são fracas. Então o problema não é ser fraco. É como você usa a sua força. Que é sobre, né? A força sempre é para gerar. E aí eu tava pensando em algum momento quando a Agar estava no deserto e Deus fez com que ela sobrevivesse, ela pensou, quer saber? Eu vou criar bem o meu filho para odiar aqueles que ficaram para trás. Um dia lá no futuro eles verão
quem eles mandaram embora, quem eles dispensaram, quem nós somos, quem eles pensam que eles são, para fazerem isso conosco. Olha a injustiça que eles fizeram. Então, sim, o ódio, um vento começou a balançar dentro dela. Ela falou: vou criar meu filho para odiar o inimigo, para odiar todo aquele que não crê segundo o que a gente crê. Assim imaginei essa mãe dizendo, porque é a mãe que cria o filho. A mãe coloca amor ou coloca ódio, né, na criança. E talvez eu fiquei imaginando tudo aquilo que ela sofreu, ela, sabe? E pessoas inocentes pagarão, né? É o que muitas vezes acontece quando uma mulher é abusada, é estuprada. Então começa a agar no deserto como um vento mau que vem. Você fala assim: olha lá o que fizeram comigo, olha lá no passado. Agora chegou a minha vez. Alguém vai ter que pagar por isso. Não vai ficar assim. Alguém vai ter que pagar, ó, por isso. Aquele que está na minha frente, ou aquele que está dentro de mim, não vai ficar barato. Entendeu? E o ódio é assim. Sai da frente. Que alguém tem que pagar, entendeu? E é assim. Olho por olho, dente por dente. Não é assim, a gente não perdoa. A gente não releva, né? A gente não tolera. E aí, enfim, assim que é muitas vezes quando chega o momento do espelhamento, esse espelho de um lado, de um dos lados, como se já estourou. Em casa tinha uma mesa de vidro, né? E a empregada colocou uma panela muito quente e ela estourou. Então esse espelho, ele estoura. E um espelho quebrado, né? Dizem que dá 7 anos de azar ou uma maldição, né? Eterna. E ele fica todo pontiagudo, né? Ele corta. Então o ódio, ele é assim, ele dilacera, ele vai tragando quem tá na frente. Ele quer que pague, que pague, que pague. E é isso, né? É o que muitas pessoas usam, né? Agora chegou a minha vez. E alguém tem que pagar. E às vezes quem paga é o inocente. Tchau, Deus abençoe vocês.